Você já parou para pensar por que algumas pessoas chegam aos 60 anos tranquilas, sem depender de ninguém, enquanto outras chegam nessa mesma idade ainda presas a um salário, a uma conta para pagar uma incerteza que nunca foi embora? A diferença, na maioria dos casos, não está no quanto essas pessoas ganharam. Está no que elas fizeram com o que tinham. E se você está assistindo a esse vídeo agora, existe uma chance muito grande de que você esteja em um momento decisivo da sua vida. Aquele momento em que você olha para trás e percebe que o tempo passou rápido demais, e olha para frente e ainda não enxerga com clareza o que vem por aí. Antes de continuar, já se inscreve no canal, porque aqui você encontra educação financeira do jeito que ela deveria ter sido ensinada desde sempre, simples, direta e feita para quem quer parar de trocar tempo por dinheiro e começar a construir algo que dure. Agora, deixa eu te contar algo que a maioria das pessoas só descobre quando já é tarde demais. Existe uma conversa que acontece dentro dos escritórios dos consultores financeiros, longe das redes sociais, longe dos influencers que prometem fortuna rápida, longe do barulho, e essa conversa ela tem um padrão. Quando alguém chega com 40 anos ou mais buscando orientação, os profissionais sérios não falam de fórmula mágica. Eles falam de realidade. E a primeira coisa que eles colocam na mesa é uma pergunta incômoda. Quanto do que você ganhou até hoje ainda está com você? Essa pergunta, ela dói, porque a maioria das pessoas que chega nessa fase da vida percebe que trabalhou muito, se dedicou de verdade, abriu mão de muita coisa e ainda assim tem pouco patrimônio real para mostrar. Não por preguiça, não por falta de esforço, mas porque ninguém ensinou o caminho certo. Durante décadas, a lógica que nos foi passada era simples: trabalha, economiza, aposenta, mas essa lógica foi construída num mundo que não existe mais. Um mundo onde a previdência pública funcionava com folga, onde havia trabalhadores suficientes para sustentar cada aposentado, onde o Estado conseguia honrar suas promessas. Esse mundo mudou e quem não mudar junto vai sentir isso no bolso, na saúde e na qualidade de vida lá na frente. Os consultores financeiros que trabalham com clientes reais, com histórias reais, costumam dizer uma coisa que parece simples, mas carrega um peso enorme. Eles dizem que dos 40 aos 60 anos é a janela mais poderosa da vida financeira de uma pessoa. Não porque sobra mais dinheiro, necessariamente, mas porque a combinação de experiência, clareza e tempo ainda disponível cria uma oportunidade única. Uma oportunidade que muita gente deixa passar por acreditar que já é tarde. Não é tarde, mas também não dá para esperar mais. E o que esses profissionais recomendam, na prática, segue uma lógica muito parecida independente do escritório, da cidade ou do perfil do cliente. Não é um segredo guardado a sete chaves. É uma estrutura, uma forma de organizar o patrimônio que equilibra proteção, crescimento e geração de renda ao mesmo tempo. O primeiro ponto que qualquer consultor sério vai levantar é a necessidade de ter uma base sólida. Uma parte do dinheiro precisa estar em lugar seguro, rendendo de forma previsível, longe da volatilidade do mercado. Não para ganhar muito, para não perder. E para estar disponível quando uma oportunidade aparecer ou quando a vida trouxer uma surpresa, porque ela sempre traz. Essa base funciona como a fundação de uma casa. Você não mora na fundação, mas sem ela tudo desmorona. O segundo ponto é começar a se tornar sócio de coisas que gerem valor com o tempo. Empresas sólidas, setores que continuam funcionando independente da crise, negócios que existiam antes de você e vão continuar existindo depois. Quando você investe nesse tipo de ativo, você para de apenas consumir a economia e começa a participar dela, começa a receber uma fatia dos lucros gerados por essas estruturas. Isso tem um nome, chama-se dividendo. E dividendo é dinheiro que chega sem você precisar trabalhar para ele. Mas atenção, todo consultor responsável vai te dizer a mesma coisa aqui. Renda variável exige estudo, exige paciência, exige que você entenda onde está colocando o seu dinheiro antes de colocar. Quem pula essa etapa não está investindo, está apostando. E aposta com dinheiro que levou anos para juntar é o caminho mais rápido para o arrependimento. O terceiro ponto é:
a diversificação além das fronteiras do Brasil. O mundo é muito maior do que a nossa bolsa. E o dinheiro que fica preso num único país fica refém da política, da economia e das crises desse país. Quando você coloca uma parte do seu patrimônio em ativos internacionais, você não está desconfiando do Brasil. Você está sendo inteligente. Está protegendo o que construiu com tanto esforço de riscos que estão completamente fora do seu controle. E tem um benefício extra nisso. Parte desse dinheiro fica protegido em dólar. E o dólar, apesar de tudo, ainda é a moeda de reserva do mundo. Quando o Brasil atravessa um momento difícil, o dólar sobe. E quem tem dinheiro exposto a ele sente o efeito amortecedor disso na prática. O quarto ponto é aquele que costuma gerar mais curiosidade. Os fundos imobiliários, pensa comigo. Por décadas, o brasileiro sonhou com um imóvel próprio como símbolo de estabilidade. E faz sentido. Imóvel gera aluguel, aluguel é renda, mas comprar imóvel físico exige muito capital, exige manutenção, exige administração e concentra demais o risco num único ativo. Os fundos imobiliários permitem que você participe dessa mesma lógica, recebendo aluguéis mensais, sem precisar comprar um imóvel inteiro, sem dor de cabeça com o inquilino, sem IPTU caindo no seu colo, e essa renda mensal, quando reinvestida, começa a criar um movimento que os consultores chamam de efeito de acumulação. Cada real recebido compra mais ativos geram mais renda compra mais ativos, e assim o ciclo ganha velocidade sozinho. Agora eu vou te mostrar o que essa estrutura pode fazer na prática, com números reais. Imagine que você começa hoje com 15 mil reais, dividindo esse valor de forma equilibrada entre essas 4 frentes: renda fixa, participação em empresas sólidas, exposição internacional e fundos imobiliários. E imagine que, além disso, você se compromete a investir R$ 600 por mês de forma consistente, todo mês, sem exceção, considerando um crescimento médio de 12% ao ano, que é uma meta possível dentro de uma estratégia diversificada e de longo prazo, né? Os números contam uma história muito poderosa. No fim do primeiro ano, você já sente o dinheiro trabalhando. Em 5 anos, o patrimônio começa a ganhar uma forma que você consegue enxergar com clareza. Em 10 anos, o valor acumulado se aproxima de R$ 170 mil. Em 20 anos, ultrapassa R$ 600 mil. E em 25 anos, existe um caminho real para chegar perto de R$ 1.200, 000. Isso não é promessa. É matemática. É o efeito dos juros compostos agindo sobre consistência e tempo. E aqui está o ponto que separa quem chega lá de quem não chega. Não é o valor do aporte inicial, não é o salário, não é a sorte, é a decisão de começar. É a disciplina de continuar. É a consciência de que cada mês que passa sem investir é um mês que o futuro perdeu. Os consultores financeiros, eles não falam isso para assustar. Falam porque é verdade. Porque viram de perto o que acontece com quem chega aos 65 anos sem estrutura e viram de perto o que acontece com quem chegou lá com planejamento. São histórias completamente diferentes. Qualidades de vida completamente diferentes. Níveis de liberdade completamente diferentes. Você ainda está a tempo de escrever a sua história do jeito certo. A questão não é se você vai ter dinheiro suficiente lá na frente. A questão é o que você vai decidir fazer agora, com o tempo que ainda tem. Porque o tempo, diferente do dinheiro, não volta. Mas enquanto ele ainda está do seu lado, ele pode ser o seu maior aliado. Comece com o que você tem. Aumente quando puder. Estude antes de agir e deixe o tempo fazer o trabalho pesado por você, todos os dias, silenciosamente, enquanto você vive a sua vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal, porque aqui você aprende a construir patrimônio de verdade, com inteligência, com estratégia e com visão de longo prazo. Se você assistiu até aqui, comenta a palavra arquiteto. Quero saber quem está comprometido com a própria transformação financeira. Grande abraço e até o próximo vídeo.